Bom, a semana que passou trouxe mais tensão para o país, que já tinha um ambiente carregado com ameaças por parte dos militares e de Bolsonaro. Surgiu a informação por parte da revista Veja, que não tem nada de petista, de esquerda, um colunista da revista Veja publicou a informação de que serviços de inteligência nos órgãos de segurança temem um novo Rio Centro. O que quer dizer isso? Bom, os serviços de inteligência detectaram que grupos de extrema-direita ligados ao Bolsonaro poderiam promover um atentado falso. Aliás, as vítimas seriam verdadeiras, mas seria falso porque a ideia seria atacar manifestações do próprio Bolsonaro para colocar a culpa na esquerda. Serviços de inteligência, de Exército, Forças Armadas. Isso poderia acontecer no 7 de setembro, quando o Bolsonaro está planejando manifestações golpistas. Por que um novo Rio Centro? Vamos lembrar, em 1981 o Brasil estava começando ali a transição para sair da ditadura e ir para a democracia. Um grupo de militares não aceitava essa transição, queria manter a ditadura. Havia um show de 1º de maio no Rio Centro, no Rio de Janeiro, e os militares tentaram promover também um atentado para botar a culpa na esquerda. Deu tudo errado. A bomba que eles estavam armando explodiu no colo dos militares dentro de um carro. Um deles morreu, o outro ficou gravemente ferido. Olha a gravidade do que está acontecendo. Por que se lembra disso tudo? Porque dentro do governo Bolsonaro há generais que na época da ditadura eram desse grupo de extrema-direita que não aceitava a abertura democrática. O grupo do general Silvio Frota. O Heleno, esse general Heleno que hoje está por aí, foi ajudante de ordens, naquela época era um jovem militar, ajudante de ordens do Silvio Frota. Então, o risco para o Brasil. Em público, as Forças Armadas seguem plantando o vento para colher tempestade. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, mandou um ofício para o TSE cobrando urgência. É urgentíssimo que o TSE, que a Justiça Eleitoral, forneça os códigos-fonte das urnas eletrônicas. Para quê? Para gerar manchete, para gerar dúvidas e para alimentar esse discurso bolsonarista de que, olha, as urnas, veja bem, o sistema eleitoral pode não funcionar. O Bolsonaro foi eleito a vida inteira com esse sistema, os filhos dele. Esse sistema elegeu Fernando Henrique, Lula, Bolsonaro, de 3 linhas diferentes. Agora eles acham que não funciona porque estão com medo de perder. Mas o que foi mais ridículo é que o TSE já havia aberto os códigos-fonte desde o ano passado. As Forças Armadas, por ignorância e por uma atitude de provocação, desconheciam que esses códigos já estavam disponíveis, ou seja, qualquer entidade ou órgão público que queira pode ir lá no TSE, os técnicos vão abrir, olha, os códigos-fonte são esses aqui, não vão divulgar, mas vão mostrar o caminho para que isso possa ser fiscalizado e para que se possa observar que as urnas são seguras. Então, é discurso para fazer marola. As Forças Armadas agem como se fosse um partido político a serviço desse discurso bolsonarista de agitação e de colocar em dúvida as eleições. Aliás, no dia 7 de setembro, devem haver 2 grandes manifestações. Uma, o desfile oficial em Brasília. Ali o Bolsonaro não deve tentar nada de muito provocativo, porque inclusive vem convidados internacionais, 200 anos da independência. Seria uma vergonha absoluta. Mas no mesmo dia, ele quer fazer um desfile na praia de Copacabana com blindados, com carros de combate, ou seja, as Forças Armadas se misturando a uma manifestação bolsonarista em Copacabana. Bom, diante de tudo isso, a sociedade se mobiliza, vários manifestos de rechaço à ditadura, rechaço a essa tentativa autoritária e de defesa da democracia. Tem manifesto de cientista, manifesto de professor, manifesto de advogado, tem até manifesto de delegado da Polícia Federal dizendo não ao arbítrio e viva a democracia. O mais importante, talvez, desses manifestos seja o organizado pelos advogados, Partido de São Paulo, e vai ser lido no dia 11 de agosto na Faculdade de Direito de São Paulo, no Largo São Francisco. Quase 1 milhão de assinaturas já nesse manifesto, que tem muito a ver com um outro manifesto, já que a gente está falando de 64 e de ditadura. Em 1977, o professor Goffredo da Silva Teles leu a Carta aos Brasileiros, exigindo
que a democracia voltasse para o Brasil. Então, agora, 45 anos depois, no 11 de agosto, o manifesto aos brasileiros e brasileiras, agora a gente inclui, né, porque as coisas mudaram, vai ser lido também para rechaçar essas tentativas do Bolsonaro de fazer provocações contra a democracia. Inclusive, empresários também estão organizando um importante manifesto na Fiesp, hein? Industriais, banqueiro, todo mundo está assinando. O Bolsonaro está ficando mais isolado. E ao sentir esse isolamento, ele conversou com alguns aliados, e essa informação também circulou esta semana. E teria dito o seguinte: está com medo de perder a eleição e de ser preso. E disse o seguinte: eu não aceito ser preso. Prefiro morrer. Se chegar alguém para me prender, depois, né, de sair do poder, eu recebo a bala, eu recebo atirando. Machão, né? A única vez que ele ficou frente a frente com alguém armado, ele entregou tudo num assalto no Rio de Janeiro. Mas na rede social e nessas conversas vale tudo, né? Esse discurso de valentão do Bolsonaro, que de valente não tem nada. Parece mais uma frase de bandoleiro miliciano, essa história: se a polícia chegar, eu recebo atirando. O que é isso? É bandido, né, que fala isso. Bom, na oposição, o ex-presidente Lula fez um giro importante pelo Nordeste, foi a duas cidades, foi a Paraíba, Campina Grande. Uma multidão recebeu o Lula e os apoiadores em Campina Grande. E depois ele foi ao Piauí. O PT já governou o estado várias vezes e também mobilizou uma multidão em Teresina. Falaram em 50 mil pessoas, as imagens realmente são bastante impressionantes lá no Piauí. Lula colhe apoio nas ruas e colhe apoio também nos acordos com os partidos. Esta semana, o Luciano Bivar, que era pré-candidato a presidente, não tinha chance nenhuma, né, do partido União Brasil. Aliás, é o antigo partido do Bolsonaro, o PSL virou União Brasil. O Luciano Bivar desistiu da candidatura dele a presidente e vai se candidatar a deputado em Pernambuco e quer o apoio do Lula. Bivar. Depois, mais importante, Janones, André Janones, retirou a candidatura dele para apoiar Lula. Inclusive, os dois gravaram um vídeo, a gente vai assistir um trecho agora. Nesse momento, a gente retira e unifica a candidatura presidencial do deputado André Janones. A partir desse momento, ela está unificada e ela passa a ser representada pela candidatura do presidente Lula. Não é isso, Lula? O apoio do Janones é importante porque ele é uma espécie de rei das redes sociais na política brasileira. O Janones tem mais de 8 milhões de seguidores no Facebook, fora Twitter, Instagram, TikTok. Ele teve um papel muito importante na história do auxílio emergencial, foi ele que batalhou para ter os R$600, né? Talvez um dos principais aí. E um enfoque muito grande no combate à fome. E está apoiando o Lula. Fora isso, ele tem 2% nas pesquisas. Apoiando o Lula pode ajudar para que a vitória de Lula aconteça no primeiro turno. Falando nisso, pesquisa Quest dessa semana também indicou que Lula pode vencer no primeiro turno, está ali no limite para isso, mas mostrou alguns dados para acender o sinal amarelo. Mostrou que a rejeição ao Bolsonaro diminuiu e a aprovação ao governo dele melhorou um pouquinho. Continua com muito mais desaprovação, mas são sinais de que o Bolsonaro pode encurtar um pouco a diferença em relação ao Lula. No campo internacional, notícia preocupante: Nancy Pelosi, presidente da Câmara lá dos Estados Unidos, fez uma visita de provocação a Taiwan. Taiwan é uma ilha que fica bem pertinho da China. A China considera Taiwan parte do seu território, mas lá há um governo rebelde. Quando terminou a guerra civil na China, os chamados nacionalistas que não aceitavam o governo do Partido Comunista fundaram ali um governo paralelo. E a China nunca aceitou. Os Estados Unidos, ao fazerem esta visita agora, querem realmente provocar, deixaram o clima muito tenso, a China mobilizou as suas forças armadas e o mundo vive um momento de extrema tensão, porque tem a guerra da Rússia contra a Ucrânia e agora tem a provocação dos Estados Unidos em Taiwan. É um bloco Rússia-China contra a Europa e Estados Unidos, e a China é que tem a força econômica. O momento é de muita tensão e muita preocupação pela paz no planeta.